Muito bem, vamos então para o contexto histórico e religioso do livro do profeta Oséias. Novamente esse mapa foi produzido por um dos meus professores, John Monson, e eu gosto desse mapa porque ele tem todas as características do relevo da terra de Israel. Você consegue ver os vales, você consegue ver montanhas, e todo o território então do norte de Israel, que é o foco do profeta Oséias, é essa região aqui. Todo esse território aqui, lógico, não Jerusalém, evidentemente, a partir desse ponto aqui, Reino do Norte. Reino muito forte, e na época do profeta Oséias, muito próspero. A gente sabe disso porque em Oséias capítulo 1, verso 1, diz: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão e Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O período de Jeroboão II em Israel, nessas tribos do norte, foi um período extremamente próspero para Israel. E a gente sabe disso pelo ponto de vista arqueológico, pelas pesquisas arqueológicas, mas também como os profetas falam desse período. Existe muita riqueza, muita afluência acontecendo em Israel, mas isso não é o mesmo que está acontecendo com a espiritualidade de Israel. Israel está bem fraco espiritualmente falando, por isso que Deus começa a mandar esses profetas, entre eles Oséias. Então, uma das temáticas principais desse livro, como nós vamos ver, é que Israel, que é chamado frequentemente de Efraim, nesse livro, ele está dividido buscando ajuda ou com a Síria, no norte, lá na Mesopotâmia, ou com o Egito, no sul. E então ele fica entre esses dois grandes poderes e sempre buscando suporte, segurança entre esses poderes e não em Deus. A gente vai explorar mais essa temática adiante. E o principal assunto que você estava ali naquele último item, a prostituição espiritual do povo de Israel, é retratada frequentemente no livro de Oséias. E prostituição espiritual é a forma como os profetas chamam a idolatria dos israelitas e principalmente a adoração do deus Baal, que é esse que você vê nessa foto. Essa é um documento comemorativo, foi encontrado na cidade de Ugarit, na costa ali da Síria, do Líbano, ali naquela região. E você tem aqui a representação do deus Baal. Okay? Baal é mencionado aproximadamente 70 vezes no Antigo Testamento. E é o principal deus que a gente conhece da Bíblia, o principal deus pagão que a gente tem na Bíblia hebraica. E ele tem como atribuição controlar o clima, a chuva, tempestade. Ele é o deus da tormenta, ele é o deus da tempestade. E você pode ver, inclusive, essa característica dele aqui na mão dele. Você tem Baal, primeiro sobre o mar, ali fica na costa do Mediterrâneo, onde tem muitas tempestades que vêm do mar para dentro do continente. E na mão dele, na mão esquerda dele, ele está segurando um raio. E aqui é o rei da cidade de Ugarit, sendo protegido por Baal. A gente tem uma história bem interessante sobre Baal, que está contada nesse documento que vocês veem aqui, também encontrado nas ruínas de Ugarit e hoje no Museu do Louvre. Isso porque o Louvre acabou recebendo a maioria dessas peças porque os franceses foram os responsáveis pelas escavações em Ugarit nos anos 20 e os anos 30 do século passado. E esse épico de Baal, como a gente chama, conta a história de como Baal acabou sendo, digamos, o chefe de toda aquela região. Então, Baal, ele destrói o deus Iam, que é o deus mar, que é uma representação das forças do caos. E por causa disso, ele se torna apto a criar. Ele pode estabelecer ordem, porque ele venceu as forças do caos. Esse é um conceito, vou chamar aqui, entre aspas, de folclore do Antigo Oriente, muito comum em narrativas daquela região. Você tem, então, o épico de Baal, que mostra uma divindade vencendo as forças caóticas representadas como o mar agitado e estabelecendo ordem, podendo criar, podendo ser soberano. Isso em Canaã. Se você vai para a Mesopotâmia, você tem o épico de Enuma Elish, que narra a supremacia de Marduk, rei de Babilônia, que destrói a deusa Tiamat e se torna grandioso sobre todos os outros deuses. Ele tem um seu templo, ele administra toda aquela região. Ele se torna o principal deus do panteão babilônico porque ele venceu as forças do caos.
Se você vai para Israel, você encontra ecos desse folclore, mas bem modificado. Porque Gênesis 1 começa com Deus criando a partir de situações caóticas. Ele não precisa vencer nenhuma outra divindade. Ele vê o caos e ele controla esse caos, como se fosse a coisa mais natural. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz e houve luz. E a partir dali não existe guerra nenhuma entre Deus e outra divindade representativa do caos. Deus estabelece ordem naturalmente. Mas isso ajuda a gente a entender um pouquinho dessa temática de como Baal acabou se tornando a principal divindade naquela ocasião. E por que Baal acaba sendo tão adorado em Israel pelos israelitas? Eles precisam de água, certo? É simples assim. Seres humanos precisam de água. E Baal pode proporcionar isso para eles. Então, a gente tem um texto antes de falar desse texto, deixa eu falar só um pouquinho da geografia daquela região. Diferente de Egito, Síria e Líbano, que possuem abundantes fontes de água, Israel tem apenas um riozinho. E eu chamo riozinho, não chamo nem de rio, porque o Rio Jordão, em boa parte do território bíblico, do território de Israel, ele está abaixo do nível do mar e ele acaba tendo um grande nível de salinização em um certo momento dele, o que torna a água dele, inclusive, incapaz de ser utilizada. Eu trabalhei em uma plantação de tâmaras às margens do Rio Jordão e não se usava a água do Rio Jordão para aquela plantação, de tão precária que acaba sendo a água. Isso hoje, naquela época, então, muito pior. O que a gente tem em Israel, então, é uma constante dependência de chuva. O Egito, por exemplo, não tem esse problema. Então, o que o Rio Nilo envia para o Mar Mediterrâneo a cada 6 meses, e aqui você tem o Rio Nilo descendo do Alto Egito para o Baixo Egito, e aqui o delta do Nilo, toda a água que o Nilo envia para o Mar Mediterrâneo a cada 6 meses corresponde à quantidade de água que os atuais moradores de Israel usam no mesmo período. A água desperdiçada do Rio Nilo por 6 meses corresponde a tudo que os israelitas, ou os israelenses modernos hoje, utilizam durante um ano. Então, Israel precisa de chuva, e a gente tem textos que falam claramente sobre isso. Então, você tem lá nas histórias dos patriarcas, Abraão, José, ou envolvendo Jacó, eles têm que migrar para o Egito, porque eles precisam de água. Então, a gente tem essa temática toda de Israel precisar de água na terra de Canaã. E quem controla o clima em Israel? Baal. Então, essa estatueta aqui, do Museu das Finas Artes da cidade de Boston, mostra esse Deus pequenino, que era tido como o que controlaria as forças meteorológicas. Dê uma olhadinha nessa passagem de Deuteronômio, falando do que Deus estava dando para o povo de Israel, a terra que Deus estava dando para o povo de Israel. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É a terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei ao pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Isso lá em Deuteronômio capítulo 11, versos 10 a 15. E aqui você tem um relevo da terra de Israel. Onde estão as fontes de água de Israel?